Você já se perguntou por que alguns personagens bíblicos parecem ter sido engolidos pelo silêncio? Por que certos nomes surgem brevemente nas Escrituras, com força, com poder, com mistério, e de repente somem sem deixar vestígios? Não estamos falando de figuras menores ou esquecíveis, mas de personagens que carregam em si um potencial espiritual tão intenso que sua ausência se torna um enigma em si. A Bíblia é um livro vivo, repleto de revelações, mas também de silêncios estratégicos, e é justamente nesses silêncios que os maiores mistérios se escondem. Ao longo das páginas sagradas, vemos reis sendo exaltados e derrubados, profetas sendo perseguidos e honrados, e discípulos sendo moldados nas mãos do próprio Jesus. Mas, em meio a essa grande narrativa da fé, existem personagens que desafiam nossa lógica. Eles aparecem em momentos cruciais, ditam ações espirituais profundas, são canal de bênçãos ou símbolos de alianças eternas. E então desaparecem, sem explicação, sem desfecho, sem resposta. Esse vídeo vai tocar em uma dessas histórias esquecidas. Uma figura bíblica que intriga teólogos, historiadores e buscadores espirituais há séculos. Um personagem cuja presença é poderosa, mas cuja ausência é ainda mais gritante. E quando olhamos para sua trajetória com olhos espirituais, percebemos que talvez sua saída das Escrituras não tenha sido um erro, mas uma chave, um segredo velado, uma lição que só pode ser compreendida por aqueles que ousam olhar além da letra e escutar com o coração. Porque os ensinamentos de Jesus sempre apontaram para aquilo que está escondido. Ele falava em parábolas, não para dificultar, mas para despertar. Disse que muitos veem, mas não enxergam, ouvem, mas não escutam. Isso porque o reino de Deus não está nas respostas fáceis, mas nos mistérios revelados à alma. E o desaparecimento desse personagem parece ecoar esse mesmo princípio. Ele se vai da narrativa, mas permanece vivo no simbolismo, como se o silêncio sobre sua história falasse mais alto do que qualquer explicação. Quando olhamos para as Escrituras com profundidade, percebemos que há uma costura invisível ligando tudo. Nenhum detalhe está ali por acaso. Nada é supérfluo. E por isso, a ausência também é mensagem. Jesus ensinou que o Pai revela aos pequenos o que esconde dos sábios. E talvez essa seja uma dessas verdades escondidas. Uma peça do quebra-cabeça espiritual que, quando encaixada, nos ajuda a compreender mais sobre o plano de Deus, sobre o reino, sobre nossa própria jornada. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre estar disposto a buscar, a questionar, a mergulhar mais fundo. O desaparecimento desse personagem, portanto, não é apenas uma curiosidade histórica, é um convite, um chamado para olharmos para a palavra com mais reverência e menos pressa. É a provocação de um Deus que continua falando no silêncio, agindo na ausência, conduzindo seus filhos por caminhos onde o entendimento natural não alcança. Porque a Bíblia não é um livro sobre controle, é um livro sobre encontros. E cada personagem, mesmo aqueles que desaparecem, foram colocados ali para que algo dentro de nós também fosse revelado. Talvez o que você vai ouvir a seguir mude a forma como você lê a Bíblia. Talvez você perceba que aquilo que está ausente também carrega um chamado. E que o mistério, longe de afastar, é justamente o que nos aproxima de Deus. Então prepare o coração, porque esta história, ou melhor, este silêncio, carrega um dos enigmas mais provocadores de toda a narrativa sagrada. E antes que possamos seguir mais fundo nessa revelação, é necessário fazermos algo que jamais deve ser deixado de lado: orar. Porque quando nos aproximamos de mistérios como este, quando falamos de personagens que desapareceram das Escrituras, de silêncios sagrados, de mensagens escondidas, não estamos lidando apenas com curiosidades históricas. Estamos tocando territórios espirituais. E entrar nesse espaço
exige reverência, entrega e conexão direta com Deus. A oração é mais do que palavras ditas com os lábios. Ela é um gesto da alma, uma conversa entre o visível e o invisível. É por meio dela que o Espírito nos guia, que a confusão dá lugar à paz, que a dúvida se transforma em discernimento. E neste momento, em que abrimos as Escrituras em busca de uma verdade que foi silenciada, é essencial que estejamos com o coração em sintonia com o céu, porque é Deus quem revela. É Ele quem abre os olhos do nosso entendimento. E é no lugar secreto da oração que Ele fala com mais clareza. Por isso, eu quero te convidar agora a deixar o seu pedido de oração nos comentários. Não importa o tamanho da sua luta, a profundidade da sua dor ou a complexidade da sua dúvida, escreva com sinceridade. Pode ser algo simples como: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Ou: Jesus, me ajuda a compreender o que ainda não entendo. Pode ser uma oração por alguém, por sua família, por direção. O importante é que você escreva, porque cada comentário aqui forma uma corrente de fé. E juntos, mesmo separados por telas, estaremos orando uns pelos outros. E se você sentiu que esta mensagem já tocou algo dentro de você, se essa introdução despertou seu espírito, então não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Ele é mais do que um apoio técnico, é um sinal de que você acredita nessa missão. E se inscreva no canal para não perder as próximas revelações. Aqui, cada vídeo é feito com oração, estudo e desejo sincero de te aproximar mais de Deus e da verdade da palavra. Vamos continuar juntos. Vamos orar. Vamos mergulhar mais fundo. O que vem a seguir pode ser ainda mais revelador do que você imagina. Ele aparece como quem não quer chamar atenção. Não há anúncios celestiais. Não há genealogia explicada. Não há contexto detalhado que prepare o leitor para a sua chegada. Ele simplesmente surge como um sussurro entre páginas sagradas, como um brilho fugaz no meio de uma noite silenciosa. Para quem lê com pressa, talvez nem pareça estranho. Afinal, tantos nomes passam diante dos nossos olhos ao longo das Escrituras que, por vezes, ignoramos o peso espiritual que alguns deles carregam. Mas se o leitor atento decide parar, observar e contemplar a cena com olhos espirituais, percebe rapidamente que há algo fora do comum. Esse personagem, que não deveria ter importância segundo a lógica humana, carrega um mistério que ecoa por séculos. Seu nome aparece e depois, mais nada. Ele some sem explicação. Ele é como uma presença divina disfarçada de homem, como uma peça fundamental que ninguém nomeou como tal. E é aí que a pergunta se forma: por que ele surgiu? E por que desapareceu? Quando esse personagem entra em cena, ele não o faz com pompa ou teatralidade. Ele não pede atenção, não reivindica poder, não exige posição. Mas a atmosfera muda. Há algo nele que carrega autoridade, mas não é uma autoridade imposta, é percebida. Uma autoridade que parece vir do céu. Ele entra na narrativa como um instrumento de algo maior, como se estivesse ali apenas para cumprir uma missão breve, precisa, e depois retornar ao silêncio de onde veio. Em sua presença, os demais personagens não reagem com espanto, mas com um tipo de reverência instintiva, como se soubessem, mesmo sem entender, que estavam diante de algo sagrado. Ele vem e cumpre o que precisa ser feito. Um gesto, uma bênção, uma palavra, uma ação. E depois, o vazio. Não há registro de sua morte, nem de sua linhagem, nem de sua continuidade. Ele apenas deixa de existir no texto, como se tivesse sido inserido ali pelo próprio Espírito de Deus, apenas para um momento específico da eternidade. A Bíblia é repleta de personagens grandiosos. Moisés, Davi, Elias, Pedro, Paulo, todos têm trajetórias complexas, com inícios, quedas, superações, finais gloriosos ou dolorosos. Mas esse personagem não segue essa estrutura.
Ele é o oposto de uma biografia. É um fragmento, uma aparição. E talvez por isso seja tão fascinante. Porque ele representa aquilo que não é controlado, aquilo que escapa à cronologia, aquilo que está fora do alcance da lógica humana. Sua aparição breve e poderosa serve de lembrete. Nem tudo precisa ser explicado para ser verdadeiro. Nem toda presença precisa durar para ser eterna. Há missões que duram segundos, mas mudam séculos. E talvez a missão desse personagem seja justamente essa: ser um mistério que continua falando mesmo quando o texto já não diz mais nada. Ao longo da história da fé, muitos tentaram identificar quem seria esse personagem. Alguns acham que ele era um anjo disfarçado. Outros dizem que foi o próprio Cristo em forma pré-encarnada. Outros ainda acreditam que se trata de um homem comum, elevado pela ocasião. Mas nenhuma explicação satisfaz por completo, porque sua aparição carrega algo que não pode ser capturado por definições. É como tentar segurar vento com as mãos. Isso nos obriga a fazer o que poucos estão dispostos a fazer: contemplar o mistério, aceitar que Deus, por vezes, age de maneiras que não cabem nas nossas estruturas religiosas, que Ele envia pessoas, mensagens e sinais que não vêm com etiquetas, com títulos, com explicações, mas que vêm com peso espiritual. E quando observamos esse personagem com essa lente, a lente do invisível, percebemos que sua brevidade não o diminui. Pelo contrário, ela o engrandece. Porque mostra que o valor de alguém diante de Deus não está na quantidade de palavras escritas sobre ele, mas na fidelidade ao propósito, por menor que pareça. Ele é a prova de que não precisamos estar no centro do palco para sermos instrumentos poderosos nas mãos do Eterno. Sua presença breve é um grito silencioso para todos aqueles que se sentem esquecidos, anônimos, sem destaque. É como se Deus dissesse: você pode não estar em todas as páginas, mas se você estiver no momento certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa, eu te usarei para sempre. Esse é o tipo de personagem que quebra nossas expectativas, que nos força a perceber que a Bíblia é muito mais do que um registro histórico. Ela é um livro vivo, que conversa com nossa alma, que ativa perguntas profundas, que desafia nossas certezas. E nesse caso, o surgimento inesperado de alguém que logo desaparece sem explicação se torna mais do que um detalhe, se torna um convite, um chamado para investigar, para escutar, para meditar. Porque talvez o que está sendo dito aqui não seja sobre o personagem em si, mas sobre a forma como Deus age na história humana, de modo inesperado, silencioso, poderoso. Se esse mistério falou ao seu coração, eu quero te convidar a escrever nos comentários a frase: mesmo no silêncio, Deus fala, ou eu creio no invisível de Deus. Essas palavras, quando declaradas com fé, criam uma conexão espiritual entre o que você sente e o que Deus está te revelando agora. Deixe sua reflexão, compartilhe essa experiência com outros que também buscam entender o que está além do que os olhos podem ver. Ainda temos muito para descobrir juntos. À medida que avançamos na narrativa sagrada, algo se torna ainda mais perturbador: a ausência completa de explicações sobre esse personagem misterioso. Ele não recebe menção anterior que prepare o leitor para sua chegada. Tampouco há um desenvolvimento posterior que justifique sua importância. E ainda assim, sua presença carrega um peso espiritual difícil de ignorar. O texto sagrado o introduz de forma breve, quase sutil, como se não quisesse chamar a atenção demais. Ou talvez como se estivesse testando os olhos espirituais de quem lê, porque aqueles que leem com pressa ou distração não o percebem. Mas os que leem com reverência, os que buscam a revelação escondida entre as entrelinhas, sentem algo diferente, como se aquela aparição carregasse uma unção especial, uma missão que não precisava ser explicada, mas que precisava ser percebida espiritualmente.
Então, justamente no momento em que pensamos que saberemos mais, ele desaparece. Esse desaparecimento não é apenas físico. É como se ele tivesse sido apagado da continuidade da narrativa. A Bíblia, tão detalhista com datas, nomes, locais e genealogias, se silencia de forma absoluta sobre esse personagem. E é nesse silêncio que mora o mistério. Porque a ausência aqui não é casual. Não se trata de uma falha de registro. É como se o próprio Espírito de Deus tivesse decidido esconder parte da história. Não para nos confundir, mas para nos despertar. Quando algo some das Escrituras sem explicação, é porque ali está um convite divino para uma busca mais profunda. Um chamado para ler não apenas com os olhos naturais, mas com os olhos do Espírito. E quando olhamos por essa perspectiva, o desaparecimento do personagem não é uma omissão, é uma chave. Há um padrão curioso nas Escrituras que pode nos ajudar a entender isso. Muitas vezes, o que Deus quer esconder, Ele não joga fora, Ele apenas cobre. Ele envolve em mistério, como fez com Moisés, cuja sepultura ninguém conhece. Como fez com Elias, que foi levado num redemoinho. Como fez com o próprio Jesus, que após a ressurreição aparecia e desaparecia aos olhos dos discípulos. O desaparecimento, portanto, não é ausência, é elevação, é transição. E esse personagem segue exatamente sua função foi cumprida, sua missão foi selada, e então ele sai da cena como alguém que não precisava de plateia. Como quem está ligado a uma dimensão espiritual maior do que qualquer narrativa terrena poderia registrar. A Bíblia, nesse ponto, nos ensina a reverenciar o que não entendemos, porque nem tudo precisa de explicação humana para carregar valor eterno. E é nesse ponto que precisamos falar sobre a reação dos outros personagens diante dele. Porque mesmo que o texto não descreva em detalhes, há algo implícito na forma como os demais o recebem. Ninguém o questiona, ninguém o confronta, ninguém duvida de sua autoridade. Isso, por si só, já diz muito. É como se os próprios personagens das Escrituras soubessem que estavam diante de alguém enviado por Deus, mesmo que não entendessem exatamente quem ele era. Isso é muito parecido com a forma como, ao longo da história, anjos e mensageiros de Deus eram recebidos. Eles não se apresentavam com nomes longos ou títulos elaborados. Eles apenas agiam. E o Espírito de Deus confirmava sua missão através da paz, do temor santo ou do cumprimento imediato de uma palavra. A reverência silenciosa que os outros demonstram diante desse personagem nos leva a outro ponto importante, o reconhecimento espiritual. Em um mundo onde somos ensinados a valorizar o que é visto, o que é explicado, o que é midiático, Deus nos lembra que há valor no invisível, que há poder na simplicidade, que há presença no anonimato. Esse personagem, ao surgir e desaparecer, nos ensina que o que é essencial não precisa ser evidente, que o que é eterno nem sempre é explicado, e que o que é mais poderoso, muitas vezes, passa despercebido aos olhos apressados. A ausência de detalhes sobre sua origem apenas intensifica o enigma. De onde veio? Quem o enviou? Qual era a sua linhagem? Por que ninguém fala mais dele? Essas perguntas ecoam nas mentes daqueles que leem com desejo de entender, mas talvez estejam fazendo as perguntas erradas. Porque o propósito não está em saber seu nome, sua tribo, seu passado. O propósito está em reconhecer que Deus pode usar quem Ele quiser, como quiser, por quanto tempo quiser. E que o valor de uma vida não está no tempo que ela permanece na história, mas no impacto que ela causa quando está em missão. E esse personagem misterioso foi missão pura, foi propósito concentrado, foi presença sem vaidade. À medida que vamos descobrindo mais camadas desse mistério, entendemos que Deus está nos ensinando algo mais profundo,
que ele continua aparecendo em nossas vidas através de pessoas, de situações, de momentos que talvez jamais se repitam. E se não estivermos atentos, passaremos por elas como quem não percebe o sagrado. Esse personagem é uma metáfora viva de tudo aquilo que Deus faz de forma silenciosa, mas poderosa. Ele é a encarnação do inesperado, da intervenção divina, da glória oculta entre o ordinário. Se tudo isso falou com você, se essa história te faz pensar sobre os silêncios de Deus, eu quero que você comente agora. Eu creio que até o silêncio de Deus fala. Ou, o que some da história permanece no espírito. Essas frases são mais do que palavras, são sementes de fé. Escreva nos comentários. Compartilhe o que o Espírito está falando com você. Seu comentário pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para despertar. Vamos juntos mais fundo, porque esse personagem ainda tem mais a revelar. E se há algo ainda mais intrigante nessa história, é o impacto que esse personagem misterioso deixou em tão pouco tempo. Porque mesmo com sua passagem breve, quase invisível ao olhar apressado, ele marca a narrativa com uma força que ecoa. O silêncio ao redor dele é estrondoso. E quanto mais investigamos sua presença, mais nos surpreendemos com o que está por trás de sua ausência. Isso porque o sumiço não é um esquecimento, mas uma estratégia. Não estamos diante de um personagem secundário, mas de alguém cuja essência espiritual foi tão significativa que sua breve aparição parece ter sido suficiente para cumprir um papel profético, ainda que a Bíblia não o explicite dessa forma. E é aqui que as teorias começam a surgir. Teorias antigas, algumas escritas nos comentários dos pais da igreja, outras escondidas em manuscritos esquecidos, e outras ainda preservadas nas tradições orais de culturas que receberam o cristianismo nos seus primórdios. Entre as teorias mais antigas, há quem diga que esse personagem era, na verdade, um tipo de manifestação divina. Não necessariamente Deus encarnado, mas uma figura enviada diretamente por ele. Um mensageiro com uma missão tão específica e limitada que não exigia nenhum outro tipo de registro. Outros acreditam que ele foi ocultado propositalmente das gerações futuras, para proteger o segredo que ele carregava. Um segredo que poderia mudar a forma como interpretamos certas doutrinas. Há ainda os que enxergam nele uma figura angelical disfarçada, algo semelhante ao que aconteceu com os 3 homens que visitaram Abraão no deserto, quando apenas depois ele percebeu que estava diante do próprio Senhor. Seja qual for a interpretação, todas convergem em um ponto. Esse desaparecimento não foi comum. Ele não foi apenas esquecido, ele foi velado. E por que seria necessário velar alguém assim? O que ele sabia, o que ele representava, o que teria acontecido se sua história fosse contada por completo? Esses questionamentos levam muitos estudiosos a crer que sua retirada das Escrituras tem uma função teológica e espiritual. Talvez sua missão tenha sido tão concentrada, tão carregada de revelação, que sua permanência prolongada criaria um desvio no foco principal das Escrituras. Talvez Deus tenha permitido que ele desaparecesse para preservar o equilíbrio do plano revelado. Ou talvez, e isso não é fácil de aceitar, os homens tenham retirado informações sobre ele. Não por maldade, mas por medo. Medo do que sua história poderia significar. Medo de mexer nas estruturas doutrinárias que estavam sendo formadas nos primeiros séculos da Igreja. O que fortalece ainda mais essa hipótese é o fato de que, ao redor desse personagem, paira um silêncio institucional. Nenhuma escola teológica assume com clareza quem ele era ou o que ele representava. Nenhum comentarista bíblico tradicional se aprofunda com firmeza no tema. E quando o faz, é de forma superficial, quase temerosa, como se houvesse algo ali que fosse melhor não tocar. Isso, por si só, já levanta uma bandeira de alerta espiritual.
porque tudo aquilo que é evitado, silenciado ou tratado com reservas, geralmente guarda uma verdade que ainda não estamos prontos para ouvir. E se estamos falando de um personagem cuja missão tocou dimensões invisíveis, cujo nome se apagou do texto, mas não do propósito de Deus, então seu silêncio pode conter mais revelação do que 1000 capítulos. É por isso que muitos estudiosos independentes têm se debruçado sobre esse mistério com mais liberdade. Eles apontam que o desaparecimento pode ser entendido como um movimento pedagógico do próprio Espírito Santo. Em vez de nos dar todas as respostas, ele planta perguntas. Em vez de fechar histórias, ele as deixa em aberto para que cada geração as contemple com novos olhos. E essa é uma característica divina. Deus não revela tudo de uma vez. Ele esconde pérolas espirituais em lugares improváveis. Ele fala por meio de silêncios, de lacunas, de espaços vazios que provocam o coração faminto por verdade. O desaparecimento desse personagem, então, pode ser um convite à maturidade espiritual. Um convite para pararmos de querer explicações prontas e começarmos a viver a fé como uma jornada viva, cheia de mistérios, de revelações progressivas, de camadas profundas que só o Espírito pode desvendar. Ele nos obriga a abandonar a zona de conforto, a sair da superfície, a perceber que a Bíblia não é um manual seco, mas um livro vivo, escrito por mãos humanas inspiradas por um Deus que ama esconder coisas para que seus filhos as encontrem. E talvez o maior presente que esse personagem nos deixa seja justamente esse: o impulso de buscar mais, de não nos contentarmos com o que está visível, de entender que até mesmo os silêncios da Escritura têm voz. Se isso mexeu com sua alma, comente agora: eu quero ouvir a voz do silêncio de Deus. Ou, até o que não está escrito pode me ensinar. Essas declarações, escritas com fé, podem abrir caminhos espirituais poderosos. Escreva aqui nos comentários, porque talvez sua busca seja exatamente o que vai despertar alguém que ainda está cego para as profundezas da palavra. Vamos juntos até onde a revelação nos levar, porque essa história, ou melhor, esse desaparecimento, ainda está longe de terminar. E quanto mais nos aproximamos da essência desse desaparecimento, mais percebemos que nada foi feito ao acaso. Se esse personagem foi removido da narrativa, se seu nome sumiu das referências, se sua missão não foi celebrada ou documentada como tantas outras, então precisamos considerar com seriedade uma possibilidade que assusta. Talvez sua exclusão tenha sido intencional, e não pelas mãos de Deus, mas pelos homens. A própria história da formação das Escrituras nos mostra que o cânon bíblico não foi composto de maneira neutra. Ele passou por debates intensos, concílios políticos, decisões doutrinárias, exclusões estratégicas. Livros foram rejeitados, trechos foram ignorados, versões foram adaptadas conforme a conveniência teológica de cada época. E se tudo isso aconteceu com evangelhos inteiros, cartas, profecias, por que não aconteceria com a história de um único homem? Muitos estudiosos acreditam que esse personagem foi silenciado porque sua existência e sua atuação poderiam alterar pontos centrais da compreensão institucional da fé. Talvez ele representasse uma linhagem de ensinamento que não interessava manter. Talvez sua missão estivesse ligada a verdades que exigiriam uma fé mais livre, mais interior, menos controlada. Talvez ele tivesse revelado algo que confrontava estruturas em formação. E é exatamente por isso que sua história teria sido encurtada, sua menção diluída, sua presença apagada com cuidado, como quem esconde uma joia que não quer que ninguém encontre. O nome foi retirado, a continuidade negada, mas a presença, essa permanece. Uma presença espiritual que continua sendo percebida por aqueles que sentem que algo ali ficou em aberto. Porque o Espírito de Deus não precisa de letras para falar.
Ele fala por meio da ausência. Ele fala por meio do vazio que pulsa com perguntas. E é aqui que o mistério começa a se encontrar com os ensinamentos mais profundos de Jesus. Porque Jesus sempre ensinou por meio de parábolas, de símbolos, de camadas de significado. Ele mesmo se retirava, desaparecia, falava por enigmas. Ele não entregava tudo de uma vez. E mais ainda, ele nunca teve receio de provocar a fé das pessoas. Ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso não era apenas uma frase poética. Era uma convocação espiritual. Era uma forma de dizer que nem todos estavam prontos para tudo e que parte do caminho de fé exige olhos que veem além do que está escrito. Quando colocamos o desaparecimento desse personagem sob essa luz, percebemos que ele se encaixa perfeitamente no padrão de revelação de Jesus. Porque seu silêncio, sua brevidade, seu sumiço, tudo isso parece ecoar o estilo do Mestre. Uma presença oculta, mas real. Uma missão breve, mas eterna. Uma identidade escondida, mas impactante. E há algo ainda mais profundo. Em alguns manuscritos antigos, encontrados em regiões onde o cristianismo floresceu em comunidades isoladas, há menções vagas, pistas, fragmentos que parecem fazer referência a um homem que cumpriu uma missão espiritual sem reconhecimento humano. Esses textos, mesmo não tendo sido incluídos na Bíblia, refletem a memória oral das primeiras gerações de cristãos. Gente que viveu a fé sem templos, sem dogmas escritos, mas com sensibilidade espiritual. Para eles, o desaparecimento não era motivo de escândalo, mas de reverência, porque eles sabiam que Deus age assim. Ele levanta homens e os esconde. Ele revela e depois cobre. Ele manifesta e depois silencia. E tudo isso não para confundir, mas para proteger a verdade até que ela encontre corações preparados. Essa forma de agir de Deus nos ensina a respeitar o invisível. Nos mostra que a ausência também é presença, que o silêncio também fala, que o que não está registrado pode ser mais poderoso do que o que foi documentado, porque o Espírito não se limita ao texto. Ele sopra onde quer. E quando encontramos personagens como esse, que surgem e desaparecem sem explicação, é sinal de que ali há algo sagrado demais para ser explicado. Algo que só pode ser discernido espiritualmente. E isso nos obriga a uma postura de busca, de escuta, de rendição. O sumiço do personagem não é um erro, é um mistério. Um portal que nos leva a questionar o quanto estamos realmente dispostos a ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela vem de forma inesperada. Por isso, a ausência dele se torna um espelho que nos mostra o quanto buscamos controlar a fé com informações, com estruturas, com certezas. Mas o reino que Jesus pregou nunca foi sobre controle, foi sobre entrega, foi sobre ouvir a Deus no deserto, na dúvida, no silêncio. E esse personagem que sumiu da narrativa talvez esteja nos chamando para esse lugar de rendição, para esse lugar onde a fé não é sobre entender tudo, mas sobre continuar seguindo mesmo quando não há mapa. Ele nos ensina que o caminho nem sempre é claro, mas o chamado sempre é real. Se você sentiu que esse trecho mexeu com seu espírito, eu te convido a comentar: eu sigo mesmo sem ver. Ou, o silêncio de Deus também me guia. Essas palavras, quando escritas com fé, se tornam declarações poderosas de rendição espiritual. Escreva nos comentários, compartilhe o que esse desaparecimento misterioso falou com você, porque às vezes é no que falta que Deus mais revela. E ainda há muito mais para descobrir sobre esse personagem que o tempo tentou apagar, mas o Espírito não deixou cair no esquecimento. À medida que a ausência desse personagem vai se tornando cada vez mais evidente no texto bíblico, cresce também a percepção de que o seu desaparecimento talvez tenha carregado um significado profético muito maior do que a maioria ousa imaginar.
Em vez de encará-lo como um simples sumiço narrativo, precisamos olhar para isso como um símbolo espiritual, como uma mensagem oculta que ultrapassa o literal e mergulha no terreno das revelações divinas. O seu desaparecimento não foi apenas uma ruptura de continuidade, foi uma encenação silenciosa daquilo que tantas vezes se repete ao longo da história da salvação. Deus usando o escondido para revelar o eterno. A própria estrutura das Escrituras, com suas pausas, seus espaços não preenchidos e suas figuras silenciosas, já nos prepara para esse tipo de linguagem divina. O profético nem sempre grita, às vezes ele sussurra. E esse personagem parece ter se tornado, mesmo ausente, um eco desses sussurros. Ele representa uma profecia viva que não foi pronunciada com palavras, mas com sua própria saída de cena. Há uma sabedoria profunda nesse modo de agir de Deus. Ele nos ensina, por meio da ausência, a valorizar a presença. Ele revela, através do silêncio, o poder da palavra. Ele forma em nós a expectativa da revelação, mesmo quando ela é adiada. O sumiço desse personagem nos obriga a esperar, a buscar, a perguntar. E nessa busca, muitas vezes, encontramos o próprio Deus. Sua ausência pode ser lida também como um tipo de preparação espiritual. O desaparecimento de uma figura que exerce uma função significativa em um momento crucial da narrativa é, por si só, um alerta para quem lê com olhos do Espírito. É como se o texto nos dissesse: há mais aqui do que o que está escrito. Esse mais é o que os profetas chamavam de mistério, aquilo que não se explica, mas se discerne. E esse personagem, ao sumir, ativa em nós esse tipo de percepção. Ele nos tira do conforto da explicação e nos coloca diante do espelho da fé. O que faremos quando Deus não nos der todas as respostas? Continuaremos crendo? Continuaremos buscando? Ou retrocederemos diante do mistério? O desaparecimento também nos conduz a outro caminho, o da memória espiritual coletiva. Porque mesmo que a Bíblia se silencie sobre ele, o Espírito não se cala. Ao longo da história, encontramos referências dispersas, ecos em tradições antigas, vestígios em manuscritos e até mesmo em comentários rabínicos e patrísticos. Em muitos desses registros, aparece a figura de um homem que não tem nome, mas que cumpre papéis espirituais profundos. Ele orienta, ele revela, ele aparece em momentos decisivos e depois se esconde. Alguns textos o relacionam com a figura do mensageiro oculto. Outros o associam com o conceito de servidor silencioso. E há até quem o veja como um tipo de manifestação momentânea da glória de Deus. Essas interpretações não visam explicar totalmente o personagem, mas confirmar que ele não foi esquecido. Ele foi mantido em segredo. E o que mais impressiona nesses registros é a maneira como ele continua sendo lembrado sem ter sido plenamente identificado. Como se sua verdadeira missão fosse justamente essa: cumprir um papel que não requer reconhecimento. Ele é o oposto do que o mundo valoriza. Enquanto a cultura moderna exalta visibilidade, seguidores, autoridade pública, esse personagem nos ensina o valor da missão anônima, do serviço que não busca glória, da fidelidade que não exige holofotes. Ele é o modelo do servo escondido, do que foi enviado para cumprir e não para ser exaltado. E isso carrega uma lição imensa para todos nós, porque nos força a questionar: será que estamos preparados para ser usados por Deus sem que nosso nome seja celebrado? Esse personagem é o lembrete vivo de que a verdadeira glória é fazer a vontade do Pai, mesmo que ninguém veja. Ele nos confronta com a essência da humildade, com o chamado ao serviço silencioso. E mais do que isso, com a realidade de que Deus ainda levanta pessoas assim hoje. Homens e mulheres que aparecem por um instante, dizem a palavra certa, realizam a ação necessária, cumprem a tarefa invisível e somem.
mas o impacto que deixam não some. Fica gravado na eternidade. E mesmo que seus nomes não estejam nos livros, estão escritos no livro da vida. Isso muda completamente a forma como entendemos a participação de Deus na história. Ele não precisa de estruturas humanas para agir. Ele usa quem ele quer, quando quer, por quanto tempo quiser, e faz disso um ato sagrado. Por isso, quando percebemos que esse personagem continua aparecendo nas tradições orais e apócrifas, mesmo que fragmentado, isso nos mostra que o Espírito preservou sua lembrança para um tempo como este. Talvez agora, mais do que nunca, estejamos prontos para compreender o que ele representava. Talvez agora seja o momento de entender que há missões silenciosas que são mais poderosas do que púlpitos, que há vozes caladas que continuam ecoando, que há desaparecimentos que são, na verdade, aparições eternas. Se isso falou com seu espírito, eu te convido a comentar agora. Senhor, faz de mim um servo escondido. Ou, eu quero cumprir minha missão mesmo no anonimato. Escreva com fé. Compartilhe o que essa reflexão te fez sentir. Seu comentário pode inspirar outros que estão vivendo no oculto, achando que foram esquecidos, mas que, na verdade, são preciosos aos olhos de Deus. Ainda temos mais camadas a revelar, porque essa ausência continua gritando para quem sabe escutar. O personagem que desapareceu das Escrituras, sem qualquer explicação clara, nos leva a refletir sobre algo ainda mais profundo. Como Deus age longe das multidões, fora dos sistemas visíveis, no silêncio dos bastidores espirituais. Há uma linha muito fina entre o anonimato humano e a eternidade divina. A ausência desse personagem é como um reflexo do próprio agir de Deus nos momentos em que ele opera sem que saibamos. Quantas vezes na nossa vida o Senhor se manifesta de formas inesperadas, através de pessoas simples, acontecimentos aparentemente pequenos, que somem depois como se nunca tivessem existido, mas que deixam marcas eternas. Esse homem esquecido pelas Escrituras representa cada um desses momentos. Ele é o símbolo vivo da intervenção divina que não pede permissão, que não precisa de explicação, que não precisa ser noticiada. Ele é o instrumento breve de uma mensagem eterna. E talvez o ponto mais provocador dessa ausência seja o que ela diz sobre o valor da fidelidade silenciosa. Num mundo onde todos querem ser vistos, lembrados, aplaudidos, esse personagem nos ensina que há uma glória mais alta, a de ser conhecido por Deus, mesmo quando o mundo não lembra. Sua missão não foi registrada em detalhes, mas foi registrada no céu. E isso nos confronta com a realidade do reino. O que é último aqui pode ser o primeiro lá. O que não tem nome entre os homens pode estar no centro do coração de Deus. A ausência desse personagem é um convite a realinhar nossos desejos, a lembrar que o reconhecimento público pode ser bom, mas o selo de Deus é melhor. A fama pode durar uma geração. A obediência silenciosa, essa dura para sempre. Ao longo de toda essa jornada, fomos sendo conduzidos por entre linhas da palavra que geralmente passam despercebidas. E o que ficou evidente é que Deus ainda esconde seus tesouros onde só os espiritualmente despertos conseguem encontrar. Esse personagem, esquecido nos registros, permanece gravado no espírito. Ele continua vivo como figura, como lição, como sombra de um propósito maior. Sua ausência ensina mais do que a presença de muitos. Ele nos mostra que Deus não está comprometido em nos dar todas as respostas, mas sim em nos transformar no processo da busca. Ele aparece como um servo e desaparece como um símbolo de tudo aquilo que Deus faz longe dos holofotes, de tudo que é sagrado demais para ser exposto. E no fim, quando a cortina da narrativa se fecha e não sabemos mais nada sobre ele, talvez o maior presente que esse personagem nos deixa seja justamente esse: a liberdade de sermos instrumentos sem precisar de reconhecimento, de servirmos sem esperar aplausos,
de sermos úteis, mesmo que ninguém veja, porque o que conta no reino é a missão, não a menção. É o sim que damos em segredo, é o amor que doamos sem foto, é a fé que mantemos quando ninguém mais está olhando. O desaparecimento desse personagem é, na verdade, uma revelação, uma chave, um chamado à profundidade. Se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Comente abaixo com fé e verdade. Eu senti a voz de Deus neste vídeo. E compartilhe como essa mensagem falou com você. Às vezes, o seu testemunho pode ser a resposta que outro coração precisava. Não se esqueça de ao se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores como este, mensagens que abrem os olhos, curam feridas e despertam o espírito. Deixe também o seu like. Ele fortalece esta missão e ajuda esta palavra a alcançar mais vidas que, assim como você, estão em busca de revelações profundas. E claro, assista ao próximo vídeo, que já está na tela final. O que Deus começou a revelar aqui, Ele quer continuar mostrando. Que o Espírito Santo conduza você com sabedoria, paz e sensibilidade. E que essa presença silenciosa, como a do personagem que desapareceu, continue sendo percebida no seu coração como um lembrete eterno de que Deus fala, mesmo no silêncio. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até o próximo encontro.